e pessoas de outras nacionalidades que conhecemos nessa eternidade, conheceremos nessa eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos abrir a sua palavra. Evangelho, o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 5. Atos, capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim o texto. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Amém. Eu não sei quantos conhecem o paradoxo de Teseu, ou do barco de Teseu. Basicamente, ele se resume na seguinte situação. Esse é um exercício mental inventado por filósofos. Algumas pessoas falam que os filósofos não tinham o que fazer e ficam inventando esse tipo de problema para a gente. Basicamente, um barco onde as suas peças são retiradas uma a uma. Em algum momento não resta mais nenhuma dessas peças originais e foram repostas outras peças ali. E a pergunta então é, ele ainda é o barco de Teseu? Mesmo sem nenhuma daquelas peças originais? E algumas outras pessoas ainda deixam um problema ainda maior, dizendo: e se alguém por algum motivo conseguisse encontrar aquelas peças antigas e fosse também montando um outro barco com aquelas peças e formasse um barco completo? Esse seria o barco de Teseu? Teríamos então dois barcos. Um barco com as peças novas, que foi sendo montado aos poucos, e um barco antigo, que foi sendo montado com as peças antigas. E quais desses dois barcos é o paradoxo de Teseu? Simplificando esse paradoxo, algumas pessoas falam do machado do vovô. O vovô deixou um machado, onde tem a lâmina e a parte do cabo. Em algum momento é trocado esse cabo e outra pessoa coloca uma lâmina nesse cabo. E nós temos agora dois machados. Qual é o verdadeiro machado do vovô? O que é que define o que é um machado? É justamente sobre isso que esse paradoxo está apontando. É um paradoxo que fala sobre identidade. Uma coisa deixa de ser o que é em que momento? É na primeira tábua que foi tirada? É na última que foi tirada? O que é que define a identidade de algo? O que é que define que uma coisa permanece sendo o que ela é? Até que ponto você consegue ir tirando... Chega um momento e você diz: aqui já não é mais a mesma coisa. Esse debate, na verdade, é um debate profundo da filosofia. É um debate entre mudanças. É um debate antigo entre o ser e o devir. Nós não vamos nos deter nisso, mas fixe isso na sua mente. O que garante que uma coisa é exatamente o que ela é? É sobre isso que o nosso texto está falando. Sobre identidade, sobre garantias, sobre marcas que nós podemos identificar em algo, para que possamos saber que aquilo é verdadeiro, aplicado ao Evangelho, aplicado à igreja, aplicado a Cristo, aplicado à vida cristã. Lucas escreveu esse livro de Atos como um segundo volume de um livro que deve ser lido em conjunto. Você vai perder alguma coisa se você não ler dessa maneira. Se você não ler Lucas, você provavelmente vai começar Atos como aquela pessoa que começa a assistir a série na segunda temporada. Existem questões, existem fundamentos, existem coisas que aconteceram na primeira temporada. E você precisa saber dessas coisas. Por isso ele vai dizer que escreveu para Teófilo, o excelentíssimo. Orígenes, o pai da igreja,
e outros pais da igreja vão identificar esse Teófilo como uma espécie de codinome para identificar a igreja como um todo, pois esse nome significa os amantes de Deus, aqueles que amam a Deus, e eles identificavam. Lucas, na verdade, escreveu para uma comunidade. Outros teólogos vão discordar disso e parece realmente ser uma pessoa pela forma como Lucas se dirige. Fato é que não escreveu apenas para ele, embora ele endereçou para o excelentíssimo Teófilo, alguém provavelmente poderoso, alguém rico, provavelmente quem financiou. Mas ele não escreveu simplesmente para ele, ele escreveu como uma espécie de manual para a igreja, para ser consultado individualmente para ele ter certeza da fé que ele já tinha. Ele já cria em Cristo, ele já tinha aceitado a Cristo, mas ele vai falar lá em Lucas para que você tenha a plena certeza desses fatos, para que você seja edificado nesses fatos, para que você conheça mais de Cristo, para que você prossiga conhecendo mais essa fé. Outros vão defender ainda que Lucas escreve como uma espécie de apologia a Paulo, defendendo o apóstolo Paulo das acusações, mostrando que o evangelho é genuíno, que tem origem em Deus e que não tem nada a ver com levantamentos ou levantes políticos, mas que tem a ver com outro reino de natureza espiritual. Lucas Atos foi um presente que Deus deu, através do Espírito Santo, através da pessoa de Lucas, à igreja, para que pudéssemos fazer a leitura desses livros como o manual da igreja. Existem manuais e livros que são bons e são importantes, de como entender o que é a igreja, principalmente falando aqui especificamente de Atos, entender o que é a igreja, como ela funciona, como é que ela vai crescer, as novas estratégias que devemos implementar na igreja. Existem várias estratégias por aí, algumas são boas, algumas possuem o princípio bíblico, mas nós temos o livro por excelência, mostrando o que foi a igreja no seu início. Não como um copia e cola e faz exatamente, pois existem coisas únicas aqui. Uma delas é a existência de apóstolos. Existem coisas únicas, existe erro, existe falha. Como assim existe erro e falha na Bíblia? Não, na vida das pessoas. Pedro peca, Paulo peca, eles erram, eles falham, eles tomam decisões equivocadas. Mas aqui está o formato essencial do que é a igreja e do que ela está fazendo no início, e até com o erro desses homens, que depois é corrigido, que depois é encontrada uma solução bíblica para aquele erro. Tudo isso serve como um parâmetro e serve também para a nossa vida. Esse manual de apologética, vamos chamar assim, ele vai responder a grande pergunta: afinal, o que é a fé cristã? Afinal, o que é o evangelho? O que é a igreja? O que é essa nova ideia que está abalando o mundo, está virando esse mundo de cabeça para baixo? O que é o evangelho? Eu gostaria de dar o tema, meus irmãos, para a nossa mensagem, fazendo uma pergunta: em que consiste o evangelho? Em que consiste o evangelho? Em primeiro lugar, o evangelho consiste no que Cristo fez e ensinou. Veja o verso 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você quer saber o que é a igreja? Quer saber o que é o evangelho? Comece se perguntando quem é Cristo. É necessário saber quem é a pessoa de Cristo. Nós não podemos fazer essa pergunta e chegar a uma outra conclusão, não podemos chegar em outro lugar. Lucas vai resumir de maneira muito maestral e bela os 24 capítulos do seu evangelho, o maior evangelho entre os 4 que nós temos, em questão de extensão. Ele vai resumir 24 capítulos em 3 verbos, mas principalmente nesses 2. Cristo fez e ensinou. E isso basta. É o que Cristo fez e o que Cristo ensinou, o que ele começou a fazer lá atrás. Interessante como ele vai utilizar aqui uma série de verbos e tempos. Nós não vamos nos deter nisso, não é uma aula de gramática, mas ele vai utilizar auristos e presentes, e em vez de utilizar um outro tipo de verbo que daria o mesmo sentido. Lucas é um expert em gramática, ele escreve o grego mais belo, ele poderia ter escrito de outra forma, mas ele falou, Cristo começou, e ele utiliza um verbo passado. Seria o nosso pretérito perfeito. Agora você lembrou lá na época da escola. Ação lá no passado que já foi concluída. E ele utiliza depois a fazer e a ensinar no tempo presente contínuo. Ele continua fazendo e ensinando. Ele poderia ter utilizado um verbo perfeito, mas ele quer utilizar assim como quem imprime emoção no texto, como quem quer mostrar que essa parte é essencial, que essa parte é importante.
que devemos focar os nossos olhos nessa verdade que Cristo começou. Essas verdades imprimem aqui, trocando em miúdo para a nossa existência agora, aplicando as nossas vidas, imprimem em nossa mente, em nossa alma, que Cristo começou a fazer algo. Começou no tempo e no espaço, o Deus eterno encarnou. Ele não é uma ideia, ele não é uma concepção humana, ele não é uma coisa que pensaram, ele começou de fato. Houve um momento no tempo e no espaço. Ele foi profetizado, ele foi, de alguma maneira, vislumbrado por Abraão, que viu o seu dia e se alegrou, todos os profetas, os salmos, tudo apontando para esse dia, como promessa, como tipologia, mas há um momento que ele encarna. Lucas, mais do que ninguém, é perito para falar isso, pois ele vai situar Cristo no tempo e no espaço. Fulano era rei, fulano era governador, fulano fez o recenseamento. Ele vai situar Cristo no tempo e no espaço. Ele não é uma ideia, ele não é uma concepção, ele não é invenção, ele não é uma coisa que nós pensamos, mas ele de fato encarnou. Ele começou, ao mesmo tempo isso aponta para a obra que ele vai realizar. Ele começou a fazer, ele começou a ensinar, mas ele vai continuar. Isso remete na nossa mente à continuação. Significa então que a igreja vai continuar a obra de Cristo. Cristo ainda tem uma obra para fazer. Ele disse está consumado na cruz, mas ele terminou essa obra enquanto Redentor, enquanto Salvador, mas ele precisa ainda enviar o Espírito Santo. Ele ainda precisa comissionar Paulo. A maior parte do Novo Testamento ainda precisa ser escrito segundo esse comissionamento e a capacitação do poder do Espírito Santo. Ele ainda virá como juiz de toda a terra para julgar o mundo, não mais como servo sofredor, mas como juiz de toda a terra. E ele começou a fazer e a ensinar, mas a igreja continua fazendo e ensinando de maneira muito conectada com Cristo, com a pessoa dele. Cristo faz isso. É o que ele fez, o que ele ensinou, é a sua pessoa que Lucas está apresentando. Ele não está apresentando uma outra coisa senão uma pessoa, senão um relacionamento. Verso 2 vai dizer ainda, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Não há mandamentos novos aqui. Cristo não deu um novo tipo de conhecimento aos apóstolos que nós não temos acesso. Digo isso porque o gnosticismo nessa época pregava isso, que eles tinham mandamentos ocultos, revelações ocultas que só eles tinham acesso e ninguém mais tinha. Só os iniciados tinham acesso a essas revelações. Não, não é isso. Os mandamentos se referem aqui a toda a instrução que Cristo deu a ele depois da sua ressurreição. Ele morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo foi concedido ali de maneira a entender o Antigo Testamento, a entender as palavras de Cristo. Mas esse mandamento está se referindo à permanência em Jerusalém. Cristo deu mandamentos, Cristo deu ordens a ele, permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Alguma coisa vai acontecer, nós veremos daqui a pouco. E aqui eu quero dizer uma palavra sobre o erro do catolicismo em relação a esse texto. Acreditar que a ênfase está recaindo sobre os apóstolos, que a ênfase está recaindo sobre o colégio apostólico, como se você conseguisse provar que existe um colégio apostólico, que existe uma sucessão apostólica ininterrupta, que continua desde esses apóstolos até agora. Se eles conseguirem provar isso, não provarão, mas se conseguissem, ali estaria a verdadeira igreja, quando na verdade a ênfase recai aqui sobre os mandamentos que ele deu. A verdadeira igreja então não está onde os apóstolos estariam, mas onde o ensino verdadeiro está. Um dos apóstolos foi para o seu próprio caminho, não seguindo os mandamentos de Cristo. Aquele que traiu a Cristo, Judas. E ali não estava a igreja está onde os mandamentos são cumpridos. Nós não temos uma outra mensagem para pregar, senão essa que Cristo anunciou. Nós não temos um outro conteúdo, senão esse que Cristo anunciou, aquilo que ele fez e aquilo que ele ensinou. Aquilo que ele fez são os seus milagres. Aquilo que ensinou é a doutrina. Nós pregamos os milagres de Cristo, nós falamos sobre as parábolas de Cristo. Nós falamos que Jesus curou um cego. Nós contamos essa história, mas nós não contamos essa história como quem conta qualquer história. Essas verdades a respeito da vida de Cristo são verdades eternas e são capazes de tirar almas do inferno. São verdades que trazem vida, que curam espíritos subjugados. Não são meras verdades, não são meros fatos, embora sejam verdadeiros e sejam fatos, mas não são meros fatos. Essas histórias,
Esses ensinos foram alimentos para os famintos. Foi água que matou a sede de muitas e muitas gerações, munição para muitos avivamentos. Porque não são apenas histórias, são fatos vivos, reais, que se transformam diante dos nossos olhos quando nós lemos. A cada exposição, a cada leitura, a cada meditação na palavra do Senhor, não é uma simples história. Outros livros fazem esse outro resultado de fascinação apenas, de gostar de uma história porque é uma boa história. Há bons escritores que escrevem muito bem. Há bons escritores que conseguem comover, trazer emoções, nos fazer chorar, nos fazer rir, nos conectarmos com os personagens que são descritos, mas não é esse tipo de história que Lucas está falando. Ele está falando sobre uma pessoa que veio, morreu e ressuscitou e perdoou os nossos pecados, e isso transformou toda a história da humanidade. Ele está falando sobre Cristo. Em que consiste o Evangelho? Consiste no que Cristo fez e ensinou. Mas em segundo lugar, consiste na certeza da morte e ressurreição de Jesus. Verso 3 vai dizer: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Não só o que Cristo fez e ensinou, não só a obra ativa de Cristo, nesse sentido de Ele estar fazendo e ensinando, mas o que foi feito a Cristo também faz parte do Evangelho. O seu estado de humilhação faz parte do Evangelho. Estado de humilhação, podemos entender, não só o momento da sua crucificação, mas toda a história da vida de Cristo. Sendo Deus eterno, decidiu abrir mão dessa glória e habitar entre os homens. Decidiu abrir mão de tudo isso para ser um homem. E não existe humilhação pior do que isso, do que essa. Para Deus vivo, eterno, Criador de todas as coisas, que não tem limites, esvaziou-se, limitando-se, palmilhando entre os homens. Mas Lucas está falando especificamente sobre essa semana da crucificação. Temos que ter em mente toda a humilhação de Cristo, mas nessa semana da crucificação, ele foi humilhado, ultrajado, blasfemado, cuspido, crucificado, torturado, morto. Isso faz parte essencial da mensagem do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha dessa mensagem, pelo contrário, nós devemos ter orgulho dessa mensagem. Devemos ostentar essa mensagem como um brasão em nossos peitos, com orgulho, falando do Cristo crucificado. Paulo vai falar isso: eu não tenho outra mensagem, eu não posso falar outra coisa senão de Cristo crucificado. É isso que eu prego. Eu não anunciei outra coisa senão Cristo crucificado. Não que Paulo não conseguisse falar sobre outro assunto, ele vai fazer isso. Leia as cartas dele. Ele vai falar sobre diversos assuntos, sobre família, sobre casamento, sobre filhos, sobre outras relações. Não é que Paulo não conseguisse falar sobre outros assuntos, não é que Paulo só falasse da semana da crucificação. Paulo conseguia falar sobre outros assuntos. Paulo tinha o costume de pregar a partir do Antigo Testamento. Ele é quem vai construir boa parte do Novo. Ele prega a partir dos profetas, dos salmos, e a partir dessa mensagem ele então vai conduzindo tudo para Cristo. O seu ponto central não é que ele só prega a semana da crucificação, mas que ele prega a Cristo crucificado em toda a mensagem que ele prega, porque ela é central no Evangelho. Ele não consegue tirar esse evento da sua mente, ele não consegue tirar as implicações da crucificação de Cristo, ele não consegue falar sobre outra coisa, porque a cruz foi o palco da glória de Deus. Entre os homens, ali estava o seu trono montado, e Cristo sobre a cruz, quando os homens olhavam e viam na cruz um sinal de humilhação, um sinal de fraqueza, um sinal de que tudo tinha dado errado. Na verdade, Paulo vai dizer, Cristo estava triunfando na cruz sobre os seus inimigos. Ali estava o seu palco, ali estava o seu trono, ali estava a sua glória, triunfando sobre os inimigos, sobre o pecado, sobre a morte e sobre tudo aquilo que nos assedia. A ressurreição também é central na mensagem do Evangelho. Tão central quanto a morte, tão central quanto essa semana da crucificação é a sua ressurreição. Deixe-me dizer aqui, entenda bem, acreditar que Cristo morreu é fácil. Os fariseus acreditavam tanto que eles disseram, olha, ele morreu. Agora vamos vigiar para ver se não roubam o corpo, porque eles vão fazer um embuste maior. Os romanos acreditavam na morte de Cristo, acreditavam na crucificação.
Eles furaram o lado de Cristo. Ele morreu de fato. Entrega o corpo, está morto. Ateus, descrentes, hoje já não podem mais negar que Cristo existiu de fato, que Cristo morreu de fato, e eles acreditam na morte. Claro, vão dizer, é apenas um homem, não é exatamente assim, mas eles acreditam, morreu. E deixe-me dizer, morrer é fácil. Qualquer um morre. Paulo vai dizer isso. Se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Os nossos pecados permanecem. Os nossos pecados ainda continuam se Cristo não ressuscitou, mas ele vai dizer, ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, tudo muda, o paradigma muda. Eclesiastes vai falar sobre não existir mais nada novo debaixo desse sol. Está aí o que é novo debaixo do sol. Cristo ressuscitado. Mudando todo o paradigma, mudando todas as coisas. Cristo ressuscitou e os ímpios não acreditam nisso. Aqui é que está a diferença essencial. Eles acreditam até na morte, mas o significado dessa morte só pode ser compreendido a partir da ressurreição. Porque essa morte aponta para a divindade de Cristo e quando ele ressuscita, ele mostra, eu nunca fui refém de fato da morte, mas eu é quem triunfei sobre ela. Ninguém toma a minha vida, mas eu é quem a dou de maneira voluntária e depois a retomo. Como Deus eterno, eu a retomo e ressuscito ao terceiro dia. O texto vai continuar dizendo ainda, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele não só ressuscitou e apareceu vivo, mas fez isso de maneira contundente, de maneira cabal, a não deixar dúvidas, ele fez isso de maneira efetiva. O texto vai dizer que apresentou provas incontestáveis. Lucas chega a ser um pouco redundante aqui, como quem está falando assim, ele ressuscitou vivo, apareceu vivo. Como quem diz assim, olha, preste atenção nisso. E com provas incontestáveis. Ele era de fato uma pessoa de carne e osso. Entenda aqui um proto-gnosticismo, tentando dar a ideia de um Cristo que ressuscitou como uma espécie de fantasma, como uma espécie de aparição. Outros vão falar que era um delírio coletivo, eles não viram Cristo coisa nenhuma. Mas Lucas vai dizer, ele apareceu de maneira incontestável. Esse termo aqui é do mundo jurídico romano. O incontestável é quando não há mais recursos. Quando todas as provas foram analisadas por todas as partes, por todos os advogados de defesa, de acusação, e chegaram a veredito, essas provas são verdadeiras. É como se chegasse na última instância que você pudesse imaginar e dissessem, essas provas são verdadeiras, são incontestáveis. Ele vai dizer, foi por 40 dias. Não foi uma única vez, não foi uma aparição, não foi uma ilusão, não foi um delírio coletivo, não foi uma ideia, não foi uma construção coletiva, mas foi o Cristo, a pessoa de verdade, em carne e osso, aquele que furaram um lado, aquele que morreu, aquele que entregou o Espírito e rendeu, que estava na morte. Mas como o salmista vai dizer, o seu corpo não viu corrupção. E ao terceiro dia ele ressuscita. É essa mesma pessoa que aparece aos discípulos. É por isso que eles dizem de maneira muito clara, e João vai fazer isso muitas vezes, dizendo, eu não prego uma teoria. Eu não chego a essa conclusão porque eu estudei muito. E depois de alguns anos, pensando e pensando, eu cheguei à conclusão, ele era o Messias. Ele vai dizer, não. Foi o que os meus olhos viram. Foi o que as minhas mãos tocaram. O Cristo ressuscitado em carne e osso. É esse que eu anuncio. Eu sei o que eu vi. Eu sei que ele ressuscitou. Eles não podiam então se calar, mesmo diante da morte, de perseguição, de tortura. Eu vi o Cristo ressuscitado, o que importa mais? O que importa mais? As aflições da vida, as correrias do dia a dia, o que importa mais se Cristo ressuscitou? O que importa mais nessa vida? Podem bater, podem chicotear, podem matar, torturar, Cristo ressuscitou. E temos a esperança de que ressuscitaremos com Ele. Então, morrer, como Paulo vai dizer, é lucro, é ganho. Eu já vou estar com Cristo, antecipando a minha passagem. Vou estar com Ele antes. É muito estranho, meus irmãos, esse evangelho sem cruz. Como as pessoas podem não gostar da cruz? Como as pessoas podem esquecer essa mensagem da cruz?
Eu sei que você já ouviu a mensagem da cruz muitas e muitas vezes, mas a questão, o ponto aqui, espero que você tenha entendido isso, não é a quantidade de vezes que você ouviu a palavra e que você conhece a história, mas é a maneira como você se relaciona com isso, com essa mensagem. É a maneira como você se relaciona com Cristo. Porque os nossos pecados fizeram isso com o nosso Salvador. Foi a nossa falha, a nossa incapacidade que fez isso com Cristo, e essa foi a solução de Deus. E nós não podemos nos cansar nunca dessa mensagem. Ela nunca pode ser simplesmente uma mensagem, mas deve ser a mensagem central na nossa vida. Em que consiste o Evangelho? Consiste no que Cristo fez e ensinou. Consiste na certeza da morte e da ressurreição de Jesus. Consiste, por fim, no poder e capacitação do Espírito Santo. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Essa cena aqui é uma espécie de transição. Lucas ainda está falando sobre a ressurreição. Ele está falando aqui ainda das provas de que Cristo ressuscitou de fato. Ele não é uma aparição, ele come, ele participa de uma refeição. Cristo vai fazer isso algumas vezes. Você deve lembrar da situação da filha de Jairo, onde ele ressuscita e imediatamente ele diz: dá comida para a menina. Como quem prova, dizendo, ela é real, ela é de carne e osso, ela come. E Cristo faz isso, comendo com eles, se assentando com eles. Mas Lucas também está mostrando aqui um processo de restauração, um processo de estreitar a comunhão, estreitar os laços. Os discípulos abandonaram Cristo, negaram. Pedro negou 3 vezes de maneira vergonhosa. O pastor foi ferido e as ovelhas foram dispersas. Mas Cristo, como quem passa uma borracha em tudo, pois ele já contava com isso não pegou ele de surpresa, ele já falou sobre essa situação, eles fariam isso mesmo. Mas, como restaurando seus discípulos, ele vai falar isso: manda os discípulos irem para Jerusalém, manda para Galiléia, manda se encontrar com Cristo. Os anjos vão falar isso. Manda os discípulos, manda Pedro, para que se encontre com Cristo e sejam restaurados. E não há nada melhor para relembrar essa restauração, essa comunhão com Cristo. Nós faremos isso daqui a pouco com a ceia, do que partilhar uma refeição. Não se partilha a refeição com desafetos. Não se partilha a refeição com inimigos, mas com amigos. Eles estavam sendo restaurados aqui. Feito isso, então, ele diz: agora vão para Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, melhor dizendo. Permaneçam em Jerusalém e vocês serão revestidos pela promessa. Que promessa é que ele está falando? A promessa do Espírito Santo, a promessa do batismo, a promessa do revestimento. Por que tem que ser em Jerusalém? Porque isso está cumprindo as promessas do Antigo Testamento, é bíblico. As profecias precisam ser cumpridas. Essa cidade é especial nesse sentido, pois o Espírito Santo virá sobre ela como uma espécie de centro do cristianismo. E de lá o Evangelho é propagado por todas as nações. Mas essa cidade tem uma importância ainda maior quando aponta para a própria Jerusalém celestial que desce do céu ataviada, simbolizando a eternidade, a vitória de Cristo. Mas permaneça em Jerusalém, vocês receberão a promessa do Espírito Santo. E ele vai falar então no verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Cristo é aquele que tem a autoridade para batizar com o Espírito Santo. Cristo é aquele que autentica, é aquele que envia, é aquele que realiza a obra. E ele diz: se eu não for, o Espírito Santo não vem. É necessário que ele venha, mas eu preciso passar pela humilhação, eu preciso morrer, eu preciso ressuscitar para que eu envie o Espírito Santo. Entendemos então que é sobre a autoridade de Cristo que o Espírito Santo vem. Lucas aqui não vai omitir a palavra batismo com fogo. Não é uma omissão, simplesmente porque ele está falando de uma outra coisa. Sei que os nossos irmãos pentecostais e alguns outros teólogos entendem que batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa. Mas Lucas, mais do que ninguém, deveria ter utilizado aqui, pois ele vai narrar mais na frente as línguas de fogo. Na verdade, ele está falando de 2 batismos distintos. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Entendemos que o batismo com fogo fica lá para frente, quando Cristo vier julgar a terra, quando Cristo vier julgar todas as coisas.
Não estou dizendo que os irmãos pentecostais pedem juízo de Deus, mas que entendem mal esse texto. O que importa aqui é saber que é o batismo com o Espírito Santo e não é uma coisa que nós adquirimos, não é uma coisa que nós buscamos muito e conseguimos, mas é uma coisa que parte do alto, é uma coisa que Cristo envia, é um poder que Ele envia. E note o tom passivo, Ele vai vir, vocês serão batizados. Mas à frente ele vai dizer antes, né? Permaneçam em Jerusalém, até que a promessa, sempre tom passivo, note. Depois ele vai dizer, fiquem sentados, esperando a promessa. E ela vai descer sobre vós, um tom passivo, um revestimento de poder da parte de Cristo. Esse é o cerne da pregação do Evangelho. Não é por nossas forças, não é por nossas qualidades, não é porque falamos bem, não é porque somos bem estudados, não é porque conseguimos falar bem do ponto de vista da retórica, da lógica e construir um bom argumento. Você pode construir o melhor argumento que for e apresentar as provas, todas elas. Existem pessoas mais inteligentes que eu e você que não acreditam em Deus de maneira alguma. Porque o Espírito Santo é aquele único capaz de capacitar e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse sentido, então, pregação, e esse é o sentido principal aqui, para que vocês depois preguem o Evangelho. Nesse sentido, pregação é muito mais do que mero discurso, é muito mais do que mera palestra. É o poder de Deus sendo manifestado diante dos homens. É a autoridade de Deus, é o princípio Vox Dei, é Deus falando aos homens, o Espírito Santo capacitando não só aquele que prega, mas aquele que ouve, a entender essas verdades e a captar essas verdades pela iluminação do Espírito Santo, aplicando em cada coração. Entenda, não é algo místico. John Piper vai dizer a diferença entre o místico e o espiritual. O espiritual é o guiado pelo Espírito. O místico é guiado por qualquer outra coisa. Nós somos espirituais. Parece que nós perdemos um pouco dessa ênfase. Não teologicamente. Nós sabemos o que é a pessoa do Espírito Santo, sabemos o que ele faz, sabemos o que é o poder do Espírito Santo. Mas parece que essa mensagem se tornou um sinônimo de você pertencer a uma outra teologia. Eu falo isso em relação à nossa igreja. Como se os nossos pais na fé, Calvino, Lutero e tantos outros, Martin Lloyd Jones e outros pregadores, não tivessem enfatizado o Espírito Santo como essa pessoa essencial na pregação do Evangelho. E parece que quando você fica um pouco mais animado, você é emocional. Quando você sente um pouco mais, parece que você foi para o outro lado. Não é algo místico, é experiência cristã genuína. John Piper vai falar ainda sobre a exultação expositiva, pregação como adoração. Não é um discurso, é adoração a Deus. Um adorador diante de outros adoradores, falando de Deus, exaltando as virtudes de Deus, levando os corações a adorarem e exaltarem a Deus, é adoração. Lloyd Jones vai falar ainda sobre a liberdade do Espírito Santo. Uma coisa que ele vai dizer é que o sermão nunca está realmente pronto até que você o pregue, até que você esteja diante das congregações pregando. Não, você prepara o esboço, você estuda, você prepara, mas o Espírito Santo é livre. Entenda bem, ele é uma força indomável, ele é uma pessoa da Trindade. Não estou dizendo que ele é apenas uma força. Ele é uma pessoa, mas ele é uma força indomável no sentido de que nós não dominamos ele, ele sopra onde quer e nós não entendemos os seus propósitos. E é isso que ele faz aqui com a igreja. Eles viram Cristo, eles foram capacitados, entenderam a mensagem, Cristo ressuscitou, devo pregar a Cristo, devo ensinar a Cristo, eu tenho esse conteúdo, mas se eu não tiver a capacitação do poder do Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer exatamente nada. Por mais que eu seja capacitado, se eu não tiver a capacitação do poder do Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Existem coisas específicas dos apóstolos. Não tente repetir a mesma coisa. Algumas coisas pertencem apenas a eles, mas o poder do Espírito Santo não é uma dessas coisas. Ele pertence à igreja. Foi dado à igreja. A igreja só existe por conta do poder do Espírito Santo. Está disponível a nós. Não que nós vamos buscar e fazer alguma coisa para ter esse Espírito e esse enchimento do Espírito, mas o Senhor há de
dar uma porção a mais à sua igreja do Espírito, não um segundo batismo, mas o que ele vai falar no decorrer de todo o livro de Atos, se você prestar atenção, eles foram cheios do Espírito Santo. Imediatamente eles começam a pregar com mais entusiasmo. Eles começam a anunciar a Cristo, eles começam a se alegrar no Senhor, eles começam a fazer a obra que tem que fazer, porque foram cheios, mais uma vez, do Espírito Santo. Nós temos algumas lições, meus irmãos, desse texto para a nossa vida. E aí nós terminamos. A primeira dela é o que o Cristo fez e ensinou, é um conteúdo da nossa pregação. O que Cristo fez e ensinou é o conteúdo da nossa pregação. Nós não podemos nos acostumar e achar normal essa dinâmica da igreja que gira em torno de outras coisas. A igreja não é uma instituição que vai melhorar a sociedade. A igreja não é uma instituição social que visa melhorar o bairro onde ela está. Tudo isso ela pode fazer. Entenda bem, ela pode fazer isso. Mas o seu foco principal, inicial, central, é anunciar a pessoa de Cristo. É pregar a Cristo. A nossa programação não pode girar em torno de outras coisas. Deve girar em torno de Cristo, da pessoa de Cristo. Nós não podemos perder esse interesse na mensagem de Cristo. Há tantos que estão em busca de novidades e novidades. Há vídeos que viralizam na internet. Pessoas que você nunca viu esse texto da maneira correta. E aí, sempre que você vê isso, vai se deparar com uma das maiores heresias possíveis. Se ninguém nunca falou isso, pode ter quase certeza absoluta, é porque é heresia. É sempre uma novidade, é sempre um chamar de atenção. Nós devemos nos apegar, na verdade, às velhas verdades. Aquilo que todo mundo já sabe, mas que é verdadeiro e que tem fundamento em Cristo. Em segundo, a certeza da morte e ressurreição de Jesus é o paradigma de toda a nossa existência. Nós amamos o nascimento, amamos a vida, a obra de Cristo, o seu ensino, mas amamos principalmente a sua morte e ressurreição porque foi resposta direta aos nossos pecados. Foi resposta direta ao nosso maior problema, que não é social, não é econômico, não é filosófico, mas é um problema de pecado. É um problema de salvação, é um problema moral. E a morte e a ressurreição de Cristo foi a resposta para esse problema. Se você não acredita na ressurreição de Cristo, pode existir alguém que não acredite aqui. E veja bem, não estou dizendo, não, eu sou crente batizado, ok. Mas existem pessoas que acreditam na ressurreição de Cristo como um símbolo. Cristo ressuscitou no meu coração. Cristo ressuscitou como uma ideia. Cristo ressuscitou como isso, como aquilo. Não, ele ressuscitou de fato. E se você não acredita nisso, de fato, de verdade, o que eu digo, não se choque, ainda dá tempo de assistir a última série que saiu, o último episódio que saiu. Você está perdendo seu tempo se você não acredita na ressurreição de Cristo. Os seus pecados continuam. A condenação continua. E Paulo vai dizer isso, não sou eu. Comamos, bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Vamos aproveitar essa vida. Mas se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, é hora de mudar de vida. É hora de ser cristão de verdade. É hora de ter comprometimento com Cristo de verdade. E não viver mais um evangelho superficial. Só é a casca, mas não tem conteúdo. Por fim, a capacitação do Espírito Santo é indispensável à igreja. Nós podemos ter recursos, nós podemos ter dinheiro, pode ter uma conta gorda, mas se o Espírito Santo não estiver na vida da igreja, ela falhará. Ela pode até ter muitos membros. Há muitas sociedades aí humanas que têm muitos membros. Há clubes que têm muitos membros. Isso não é significado de poder do Espírito Santo. Ela pode ter tudo isso, ela pode ser financeiramente estável, ela pode ter muito dinheiro, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, ali não estará uma igreja e ali está uma instituição falida ou prestes a falir. Uma igreja que carece do poder do Espírito Santo é uma igreja que vive pela sobrevivência. Eu não falo apenas financeiramente, mas digo no sentido de que ela não consegue sair daquilo. Ela está em si mesmada. Ela não consegue resolver as suas próprias dinâmicas, não consegue resolver os seus problemas internos. Quanto mais evangelizar, quanto mais pregar a Cristo, quanto mais anunciar esse reino,
É uma igreja de manutenção. Esse é o termo. E não uma igreja missionária. Eu não vou dar a resposta para vocês sobre o paradoxo de Teseu que nós falamos inicialmente. Chegue à sua própria conclusão. O barco de Teseu deixou de ser o barco de Teseu no início ou no fim? Quando tirou a primeira peça ou a última? Aplicado ao evangelho, nós podemos falar com certeza. Ele deixa de ser evangelho quando nós tiramos o primeiro prego. Quando nós fazemos concessões e tiramos a primeira tábua. Quando nós esquecemos dessas verdades. Quando nós paramos de enfatizar essa verdade. Quando, de maneira sutil, você inclui ali uma coisa que não é, ou tira uma coisa que deveria ser enfatizada.